Olá, tudo bem? Eu sou o professor Joelson. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filósofo Pitágoras e os assim chamados pitagóricos, né? Para quem não sabe, Pitágoras ele nasceu em Samos, né? O apogeu de sua vida ocorre por volta de mais ou menos 530 a.C. e a sua morte no início do século V a.C., né? Crotona foi a cidade em que Pitágoras mais operou, né? Mas as doutrinas pitagóricas também, elas tiveram maior difusão em inúmeras cidades da Itália Meridional e também da Sicília, né? De Cibária a Rédio, de Locre ao Metaponto, de Agrigento a Catânia. Além de filosófica e religiosa, né? Como vimos, a influência dos pitagóricos também foi notável no campo da política, né? O ideal político pitagórico era uma forma de aristocracia que se baseava, sobretudo, nas novas camadas dedicadas especialmente ao comércio, né, que, como já dissemos, haviam alcançado elevado nível nas colônias, antes ainda do que da mãe pátria, né, a mãe pátria Grécia, né? Conta-se que os crotonienses, temendo que Pitágoras quisesse tornar-se tirano da cidade, incendiaram o prédio em que ele se reunira com seus discípulos, né? É bem forte isso, né? Segundo algumas fontes também, Pitágoras teria morrido nessas circunstâncias. Segundo outros, porém, ele conseguiu fugir, vindo a morrer no Metaponto. Muitos escritos eles são atribuídos a Pitágoras, mas os que chegaram até nós, né, hoje em dia, com seu nome, são falsificações de épocas posteriores. É possível que o seu ensinamento tenha sido apenas oral ou predominantemente oral. Podemos dizer muito pouco, talvez pouquíssimo, sobre o pensamento original desse pensador. As numerosas vidas de Pitágoras posteriores não têm credibilidade histórica, né, segundo alguns autores, né, porque logo depois de sua morte, talvez já nos últimos anos de sua vida, aos olhos de seus seguidores, o filósofo Pitágoras, né, já perdera traços humanos. Era venerado quase como um número e sua palavra tinha quase valor de oráculo. Ele era quase um sacerdote. A expressão com que se referiam à doutrina tornou-se muito famosa. Ele o disse, autos efa, ipsi dixit. Já Aristóteles não tinha à disposição elementos que lhe permitissem distinguir Pitágoras de seus discípulos e falava dos assim chamados pitagóricos, né? Ou seja, eram filósofos que eram chamados ou que se chamavam pitagóricos, porque por causa dessa dificuldade de distinguir a doutrina de Pitágoras para com seus discípulos, né? Ou seja, os discípulos de Pitágoras eram filósofos que procuravam juntos a verdade e que, portanto, não se diferenciavam individualmente. Não é possível, portanto, falar do pensamento de Pitágoras, considerando individualmente, e sim o pensamento dos pitagóricos, né, considerados globalmente. Então, o que a gente precisa guardar, né, sobretudo, é que Pitágoras ele era considerado um tirano para muitos, né, considerado como um sacerdote para outros, né, e a dificuldade da gente distinguir a sua filosofia da filosofia dos seus discípulos. Para mais dúvidas ou perguntas, deixa aí nos comentários, né? Curte, compartilha, comenta, que nós estamos aí para ajudar vocês, para entender filosofia. Até mais.